Agora sim. Agora foi. Agora está, né? Agora tá. Ah, tá, então beleza. Então é o seguinte. Então, muitos estavam preocupados que a aula, eles iriam perder a aula, não tem problema nenhum, tá? E só para avisar a galerinha também que está em casa, é o seguinte, eu postei hoje, que eu recebi hoje do pessoal da edição, a nossa aula gravada da aula passada, tá? Do dia 10. Então, eu postei lá um link, e aquele link lá é da nossa aula gravada de semana passada. Então, conforme eu for recebendo a edição, né, eles terminarem de fazer a edição, eles me passando, eu já passo para vocês, tá certo? Então, aquele link, eu acho que foi até a Laura que comentou, não sei quem comentou, foi, na verdade, foi a Laura, isso mesmo, do link lá, aquele link lá da aula passada. E o pessoal que não puder assistir no dia, não tem problema, tá? Eu não ia começar mais tarde, que eu também não tô, eu tô com Covid, então eu tô um pouquinho cansado hoje, um pouquinho disposto. Então já deixei 8 horas, aí vamos das 8 horas agora, no máximo 1 hora aí a gente encerra. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês também aproveitem para perguntar, que eu não sei se todos que estão aqui hoje estiveram na semana passada. Então, assim, só para deixar assim comunicado a todos vocês, sempre nossas aulas às quintas-feiras, 19 horas, vou fazer uma aulinha ao vivo com vocês, tá? Vou dar sempre continuidade ao assunto. Eu mandei lá no nosso grupo planejamento, né? O planejamento que será para o semestre. E aí vocês podem anotando as dúvidas, deixando tudo certinho, que daí quando nós nos encontrarmos nas quintas-feiras, daí a gente aproveita para ter esse bate-bola aqui, tá? Para a gente conversar, falar um pouco, comentar do assunto, vocês trazerem as dúvidas de vocês, tá bem? Hoje eu postei, mandei mais uma atividade, que me aprovarem amanhã eu já lanço para vocês no sistema. Na aba da semana passada, os exercícios, vocês conseguiram acessar, deu tudo certo, teve algum problema? Ou tá tudo ok? Não teve problema nenhum? O meu AVA ainda eu não estou conseguindo acessar. Eu estou acompanhando o que eles conseguem mandar no grupo. Ah, tá, entendi. Beleza, é porque o meu aba às vezes está dando um problema, então por isso eu tô perguntando. Mas eu acredito que outros conseguiram acessar tudo certinho, né? Professor, Os que não tem problema, né? Tá, mas aí no caso do aba que estiver dando problema aí, vocês entrem em contato com a secretaria, pergunta para eles se está conseguindo fazer já a disponibilidade. Se não conseguirem, vocês me avisam, que daí eu dou uma pressionada também, tá? Mas o aba vocês não conseguem acessar só na minha disciplina ou é no geral? professor, é que essa semana entraram os alunos novos, os calouros, né? Então ainda está tendo problema no AVA, no geral. Então tem alguns que eu Sim. acredito que ainda não acessaram. E como é o Saga, não dá para mandar lá no grupo o conteúdo, porque não é PDF, né? Ah, entendi. Ah, não, beleza, então. Então, quanto a isso, fica tranquilo, tá? Assim que for liberado, escrever aqui, que é de todas as disciplinas, tá ok. Mas fiquem tranquilos que todas as aulas estão disponibilizadas. Assim que liberarem o AVA, vocês terão prazo para fazer as atividades e assistir as aulas também gravadas da semana passada. E tenta enquanto isso, não perder as nossas aulas, tá? Porque, como eu disse para a galera de semana passada, eu acho assim, muito chato eu gravar um videozinho de 5, 10 minutinhos e postar para vocês. Eu prefiro muito mais esse momento aqui de nós conversarmos juntos, falarmos, debatermos sobre o assunto, até porque é um tema muito bacana, é sobre ética, né? Então, um tema que não só vocês vão ter que lidar no dia a dia de vocês no trabalho, ou quem já trabalha na área, como no dia a dia na vida do nosso cotidiano, né? Então, a ética nos perpassa desde que a gente se põe a cara para fora do portão de casa, a gente já está lidando com a ética, né? Então, acho um assunto bacana para a gente poder debater, discutir, dialogar aqui. Então, sempre 1 horinha, tá? Não vou ficar extenuado das 7 às 10, até porque nessa parte é EAD, mas queria das 7 até às 8, 1 hora e pouquinho, para a gente debater. As dúvidas que vocês tiverem, vocês já anotam, a gente aproveita e tira as dúvidas tudo aqui. Não precisa vocês mandarem lá no chat, essas coisas todas, que eu acho muito chato, né? Eu acho que é melhor esse contato que a gente faz, que é muito mais produtivo. Tá bem? Então, vamos lá.
Eu vou começar a falar, vou tentar falar um pouco mais devagar hoje, que hoje até porque eu não estou com todo esse fôlego, na verdade. Então, mas a hora que vocês quiserem parar para perguntar, questionar, vocês podem parar, professor, grita. Eu prefiro até que vocês usem mais o áudio, tá? Que daí eu começo a falar, às vezes eu esqueço de olhar aqui. Então, eu vou projetar para vocês aí. Eu vou dar continuidade, tá? A gente viu essa parte toda aqui semana passada. E hoje nós vamos entrar literalmente nessa partezinha aqui, tá? Apareceu a tela para vocês. Apareceu. Ética profissional, social e política. Apareceu. Sim. Sim. Pessoal, tá aparecendo o PowerPoint para vocês? Sim, tá aparecendo. Professor. O Aparecendo. ética profissional, social e política, correto? Correto. Então, beleza. Qualquer coisa, eu estou numa outra tela, que daí fica tudo escuro aqui para mim. Eu estou no WhatsApp, tá? Caso eu caia, suma, desapareça no espaço, vocês mandam no WhatsApp para mim, tá certo? Então, vamos lá, gente. Então, nós vimos na aula passada a questão sobre a ética, como que a ética foi sendo discutida e construída ao longo da história, né? Então, nós vimos desde os gregos, passamos rapidamente em alguns outros pensadores, mas o que deveria ficar, se nós pararmos para lembrar, é que, segundo Aristóteles, né, ainda na Grécia Antiga, no período da Idade Média, a ética e moral, elas eram interpretadas como categorias sinonímicas, né? Elas eram tidas como sinônimos. É a partir de Maquiavel, já no século XVII, que a ética e a moral, elas sofrem essa dissociação, né? Elas são despregadas uma da outra. Mas, então, até o século XVII, desde lá do século IV, o século VII antes de Cristo, até o século XVI, XVII, pós-Cristo, era esperado que o líder político fosse movido de ética e moral, né? Então, ética e moral, elas eram tidas como categorias únicas. Com Maquiavel, é que ele vai, primeiro, separar a ética da política, e, segundo, ele vai falar que o líder político não tinha que ter preocupação em ser ético e moral. Bom, nisso a gente aprende muita coisa, né? Mas, antes de mais nada, lembrar que moral, ela vem do grego, significa, né, um conjunto de normas, valores, regras e comportamentos a partir de uma dada cultura. Então, isso já nos faz pensar que cada cultura ela tem as suas morais, então não há uma moral universal. A moral está de acordo com a cultura de cada povo, com o espaço e tempo de cada sociedade. E, nesse sentido, a gente observa que aquilo que é moral hoje não foi moral há 10 anos, há 30, 50, 100 anos atrás, né? Além do mais, eu ainda deixei na aula passada para vocês, colocado, que se a gente está falando que a moral ela é aquilo que vai, no decorrer dos séculos, né, sendo produzida historicamente, algo que precisa ficar marcado para nós é que nós estamos no século XXI, e no século XXI, toda a moral que nos constitui, por exemplo, no mundo ocidental, e no caso, o Brasil em si, é, antes de mais nada, uma moral que foi historicamente produzida a partir de uma lógica machista, a partir de uma lógica de cultura branca, a partir de uma lógica de cultura cristã, né? E heteronormativa, tá? Então, essas são categorias que foram confeccionando a moral no decorrer da história. Lembrando que a moral é um atributo histórico, né? E a ética, por sua vez, embora ela seja também consequência de uma questão local, e ela também vem da moral, porque ela está ligada aos hábitos e costumes de um povo, a ética ela tem uma tendência a ser universal,
né? A ética ela tem ali a intenção de uma universalidade. Então, por isso que nós vamos ter várias perspectivas sobre a ética, e uma delas que nós vamos estudar muito é de Emmanuel Levinas, que morre, né? Emmanuel Levinas, que morre no século XXI, e ele traz para nós ele morre no final do século XX, e uma coisa interessante que nos traz é a nova tentativa de uma ética universal. Tá, professor, então qual vai ser a diferença, então, dessa ética para a moral? Primeiro, que a moral é um conjunto de normas e valores. Então, quando nós falamos que uma empresa tem a sua ética, na verdade, de uma certa forma, isso é equivocado. Por quê? Cada empresa tem a sua moral, cada empresa tem a sua moralidade. A ética, por sua vez, é aquilo que vai avaliar, é aquilo que vai questionar, é aquilo que vai interpretar a prática da moral. E a moral, ela é um conjunto de normas, de regras, normatividades, de diretrizes, de noções e leis de uma sociedade, tradições, costumes, todas mergulhadas na prática da moral. A ética, ela vem como aquilo que vai avaliar a moral, tá? Então, vamos pensar que a ética ela é uma macaca bem velha, né? Uma senhora de idade, e ela vem ali apontar o dedo na ferida da moral, né? Então, a ética vem questionar a moral. A ética vem perguntar se sua filha moral de fato está sendo moral, tá? Então, a ética é a capacidade que o indivíduo tem de fazer análise crítica das suas práticas morais. Por isso, em certos estados dos Estados Unidos, a morte ela é moral. No entanto, ela não é ética. Então, a ética ela vem, ela faz essa avaliação, ela faz esse exame da prática moral de uma sociedade. Então, aquilo que eu, enquanto trabalhador, vocês, enquanto numa indústria, em uma empresa, em qualquer setor que vocês estejam, vocês estão lá trabalhando, é uma moral a ser seguida naquela empresa. Mas a moral, ela não dá conta de tudo, né? Porque até porque as relações humanas, elas são ali, elas progridem, elas se alteram, elas se transformam muito rapidamente. E a ética, ela vai mostrando para a moral que a moral, em muitos casos e muitas relações humanas, elas se tornam quase que insuficientes. E a ética, então, ela é a tentativa de fazer o indivíduo olhar para si e se questionar sobre a sua prática frente à moral e sobre a sua prática frente ao outro. Então, aquilo que a moral não dá conta, a ética dá conta, né? Então, vamos lembrar, né, do próprio Sócrates, quando é condenado à morte. Sócrates, na verdade, ele é condenado à morte, por quê? Porque ele foi acusado de ser imoral, porque ele corrompeu as regras, ele foi acusado de corromper os jovens, então ele foi tido como imoral, mas na realidade ele foi extremamente ético, porque ele estava fazendo a sociedade perceber que aqueles exercícios que se tinha enquanto moralidade não estavam mais sendo morais, tá? Então a moral, ela acompanha a história, ela acompanha a evolução de cada sociedade, né? Então, nesse slide, ele mostra para nós aqui, ó, ética profissional, social e política. Na ética social, você vai conhecer a construção da ideia de ser humano digno e sua relação com o próximo. Na ética profissional, verá as especificidades do ambiente de trabalho, seus desafios e dilemas. Já na ética política, estudará o conceito de poder e autoridade. Então, aqui está mostrando algumas possibilidades de enfrentamento ético, tá? Agora, nós veremos aí a ética social, né? 6 princípios que constituem aquilo que nós falamos de ética social, né? Que é a dignidade da pessoa humana, direito de propriedade, primazia do trabalho, primazia do bem comum, solidariedade e subsidiariedade, né? Então, essas são categorias aí, 6 princípios que se constituem enquanto categoria para a ética social. Bom, a primeira, dignidade da pessoa humana. Então, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, estabelece seu artigo 11, nesse primeiro parágrafo, que toda pessoa humana tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Bom, isso aqui, né, só nisso a gente já poderia debater, é muita coisa. Nós pararmos para analisar,
até que ponto, né, essa dignidade humana ela é posta para nós, né? Até que ponto nós podemos dizer e afirmar que, de fato, nós vivenciamos e presenciamos essa dignidade humana, né? Quando eu olho para uma pessoa, né, que sofre preconceito, que sofre discriminação, que não tem reconhecida ali a sua pessoa, né, a sua humanidade é desconhecida, porque na maior parte das vezes você está numa empresa, numa indústria, se esquece, né, que por detrás de uma pessoa negra, que por detrás de uma pessoa indígena, LGBT, ou de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa de baixo poder aquisitivo, ela tem que ter, antes de mais nada, dignidade. E essa dignidade humana, ela só vai ocorrer se tiver um outro que enxergue nesse indivíduo essa dignidade. Então, quando eu olho para o outro somente a partir daquilo, né, somente a partir daquilo que o outro representa socialmente, então acabou toda e qualquer dignidade humana. Se eu olho para o outro e o outro tem que se encaixar dentro de uma performatividade social, dentro de um padrão social, dentro de um status social, então acabou a dignidade humana. Né? Se eu olho para uma mulher e ainda vejo a mulher com uma perspectiva machista, de que a mulher é a mera reprodutora social, então acabou a dignidade da mulher. Né? Se eu olho para uma pessoa, um rapaz negro, um jovem negro pedindo emprego, e eu não vou lhe dar emprego porque ele é negro, então acabou toda e qualquer dignidade humana. Não adianta ter aqui uma lei, um artigo que estabeleça, né, que é necessário haver esse respeito, né, a toda pessoa humana tem direito a esse respeito, se nas práticas sociais isso não ocorrerem. Então, uma coisa que fica bem claro para a gente, que uma coisa é nós falarmos em direito enquanto lei, em direito enquanto regra, né? Em direito enquanto normatividade. Outra coisa é eu pensar em direito enquanto prática humana. Que não adianta eu ter uma lei se essa lei na prática não é executada. Não adianta haver uma lei que exija de mim não ser machista, não ser preconceituoso, não ser racista, se na verdade a minha conduta não é esta. Então veja que o que vai fazer com que minha conduta respeite determinadas leis é de fato a minha perspectiva ética. Né? Então, às vezes, a pessoa, quando ela é ética, vou me atrever a dizer com muita tranquilidade para vocês, não há necessidade de lei alguma para que ela seja ética. Né? Agora, para ela ser moral, sim. Vamos pensar que muitos na Idade Média foram condenados à morte por uma lei e, portanto, por uma moralidade. Muitas mulheres foram condenadas à morte por serem consideradas imorais. Muitas mulheres na época do Cristo foram apedrejadas por serem consideradas imorais, né? Então, se a gente olhar por essa lógica, o que nós precisamos entender para trazer dignidade humana é eu impor a mim mesmo eu impor sobre mim esse alfinete que vai incomodar a minha noção sobre o outro. E esse alfinete que vai me incomodar frente ao outro chama-se ética. Né? Então, eu estou na minha empresa, acontece um determinado episódio de eu ver um colega que está ali tirando dinheiro do caixa, né? A única lei que tem, né, enquanto lei que diz não roubarás é a lei mosaica, né? A lei de Moisés. A lei de Moisés são as únicas leis que constam, né? Não roubarás, matarás, não adulterarás. Já nós não temos nenhuma lei humana que diga não matarás, né? Nenhuma lei que diga não roubarás. Então, né, como proceder frente a esse colega que estava ali lesando o caixa, né? Como proceder frente a um colega que você, no seu setor, passa pelas suas mãos a responsabilidade de averiguar, né, todas as tudo que você tinha que colocar, né, sobre os gastos que entrou, dinheiro de saída, dinheiro de compra, lucro, etc.
você é responsável por tudo isso na empresa, né? E aí você percebe que um outro colega seu está roubando da empresa, né? Está adulterando recibos, etc, etc. Como fica essa questão dessa dignidade da pessoa humana, né? Ah, professor, mas só que daí eu vi que a pessoa está passando necessidade, tá? Mas isso não justifica, né? Então aí, como que a ética trabalha nesse momento, né? Que do ponto de vista da moral, está sendo imoral e é um crime. O que a ética diria, né? Como ser ético neste momento? Mas vou à frente, depois a gente volta. Direito de propriedade, né? O direito de propriedade é o direito das pessoas de possuírem coisas para atender às suas necessidades, para seu uso. É direito pacificamente reconhecido por todos. Então, ou seja, direito à propriedade é um direito que vem, na verdade, desde os contratualistas, né? Rousseau, Thomas Hobbes, né? John Locke, principalmente o John Locke, que vai ser um filósofo que vai defender o direito à propriedade, né? Porque quando se defende o direito à propriedade, você, na verdade, está defendendo o direito da pessoa enquanto essência, né? Então, o direito à propriedade é um direito à vida. Primazia do trabalho, o trabalho, atividade que o ser humano realiza para sobreviver, ganhar a vida e crescer como pessoa, é atividade de primordial importância, sem dúvida, a mais expressiva da pessoa humana, né? Primazia do bem comum, o interesse do coletivo deve se sobrepor ao interesse individual, pois o avanço de uma sociedade depende do esforço conjunto das pessoas e só pode ser alcançado com a colaboração de todos os integrantes do grupo. Veja, a primazia do bem comum é algo muito interessante, né? O interesse do coletivo deve se sobrepor ao interesse individual. Então, ou seja, quando a gente olha isso, né, aí você sente como que a ética vai nos incomodar, porque a ética ela faz um apelo a gente sempre olhar o interesse da coletividade, a gente sempre averiguar se a coletividade está sendo também beneficiada e não está sendo lesada pelos meus interesses. Então, quando eu coloco a mesa, né, aqui a gente vai pensar até um ponto de vista da ética quanto prática política, né? Porque quando eu coloco os meus interesses à mesa e percebo que os meus interesses lesam os interesses dos outros, não há ética nem moral nesse caso, né? Porque primeiro que a moral não nos permite lesar o outro, e a ética muito menos. O Kant vai nos dizer que ser ética é você poder colocar a cabeça no travesseiro, né? Ao colocar a cabeça no travesseiro e nada vier à sua mente para lhe questionar ou lhe perturbar o sono. Se você consegue pôr a cabeça no travesseiro e saber e nada lhe tirar o sono e nem lhe perturbar o sono, então possivelmente você já está no caminho da ética. Solidariedade, né? Um dos traços mais fortes da natureza humana. A pessoa imediatamente identifica, o Henri passou, o próximo como seu igual, ainda que não o conheça, ainda que de outra raça ou de outra língua. Bom, aqui, né, gente, o pau tora de vez, né? A solidariedade, ela é um dos mecanismos fundamentais da ética, né? É você, literalmente, olhar para o seu próximo como igual. E quando ele coloca o seu próximo, é todos aqueles que estão ao nosso redor mesmo e próximo. Hoje podemos ainda ser mais graves, né? As redes sociais, ali encontram-se os próximos, né? Viviane Mosé vai nos trazer a ideia de que alguns questionam o seguinte: mas na rede social, professor, não há... na rede social, no Instagram, Twitter, etc., ali não há convivência social. Lê de engano, né? Ali nas redes sociais nós estamos lidando com uma das coisas mais graves do ser humano, que chama-se cabeça, né? Então a Viviane Mosé vai dizer o seguinte: olha, a convivência na vida social, na internet, nas redes sociais, elas são tão intensas porque você ali lida com a pior parte do corpo do ser humano, e essa pior parte do corpo do ser humano é a cabeça, porque é ela quem julga, é ela quem avalia, é ela quem analisa, é ela quem descreve, é ela quem interpreta tudo que você põe numa rede social, né? Então,
nesse momento que você está nas redes sociais, você está diante, literalmente, do julgamento do outro. E o julgamento do outro é tudo aquilo que vai, de uma certa forma, te interpor. Né? O Sartre ele vai nos colocar que nós somos sempre avaliados pelo outro. Há sempre uma fresta pela porta por onde o outro me avalia. Então, nós, a todo instante, nós somos avaliados pelo outro. Nós somos interpretados pelo outro, nós somos questionados pelo outro. Então, muitas das vezes, você está ali nas redes sociais pensando, né? Eu não convivo com ninguém, professor, porque na hora que eu quiser deletar, eu deleto. Você deleta, mas aquilo que você fez do outro pensar, isso você não deleta. Você entende? Então, por isso que as redes sociais, elas são, queira ou não queira, pontos muito graves na nossa vida, né? Porque na vida social, nós estamos convivendo com julgamentos. Então, quando eu olho para essa ideia de solidariedade, eu me pergunto, né? Como está essa minha relação? Como eu tenho me identificado com esses próximos, que às vezes ultrapassa de, né? Em alguns casos, não sei quantos mil, né? Então, veja que quando eu estou diante da vida social, eu estou diante de uma vida pública. E ali, tudo que eu posto, tudo que eu faço, eu estou, de uma certa forma, lidando com as sentenças alheias. Então, esses outros aí, esses vários outros, né? Alguns colocam esses outrens que estão por detrás da tela, constitui, na verdade, o meu espaço de convívio. E nesse espaço de convívio, eu tenho que aprender literalmente o que vou falar. Porque aí nós vamos nos chocar numa outra questão que é fundamental. A liberdade de expressão, ela não tem limite ou ela tem limite? É claro que ela tem limite, né? É a verdade. Professor, mas eu posso expressar o que eu quiser. Você pode. Nós podemos expressar, galera, tudo o que nós quisermos a todo instante. Nós podemos expressar literalmente o que queremos e quantas vezes quisermos. Só que aí nós temos que lembrar que nós todos somos subjugados a uma questão de moralidade. E a moralidade, ela é punitiva, tá? Então, a moral, ela se converge em produtos de leis e a lei, ela é punitiva. A lei, ela não é educativa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, que por mais que uma pessoa vá para o presídio, ela não está sendo corrigida, ela está sendo punida. E aí nós podemos pegar alguns teóricos, como o próprio Michel Foucault, né, que vai falar do vigiar e punir, né, a sociedade punitiva, entre outras, tá? Então, a questão é que a lei, a moral, ela é um retrato da punição. Ela não vai nos educar. E dessa mesma forma, a lei, ela é punitiva. A lei, ela não vem para nos educar. Ela vem para mostrar o que nós transgredimos. Então, a lei vem e mostra, olha, você transgrediu isso, você transgrediu aquilo. Então, por conta disso, você vai ser preso. Tá? Isso é uma questão moral. Né? Isso é uma questão moral. Então, nós infringimos muitas das vezes a moralidade, também podemos afirmar, porque em muitos momentos faltou em nós a capacidade de um questionamento ético. Porque eu tenho que lembrar, se eu sou uma pessoa solidária, é que nós anexamos muito essa ideia de solidariedade à igreja, né? E não, a solidariedade, ela é literalmente quando eu ouço a minha vizinha sendo espancada e eu denuncio o marido. Isso é uma prática de solidariedade. Professor, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tá atrasado. Tá? A gente não vai meter a colher, mas a gente tem que meter a denúncia. Né? Isso já é um fato, né? Se por acaso uma vizinha minha tá gritando e ela chegar a virar óbito, né, por meio de um espancamento que o marido lhe provocou, a polícia virá à minha casa. Né? Ué, mas o senhor não ouviu os gritos? Né? Eu vou ser levado a questionamento. Isso é um fato, tá? Porque eu neguei um socorro. Então, veja que quando nós falamos de solidariedade, a coisa fica muito ampla, né? Eu tenho que entender que essa solidariedade, ela é aquilo que não que vai te colocar literalmente como um ser igual ao outro. Mas quando ele fala aqui de igualdade, essa igualdade é no sentido de direito, né? É igualdade no sentido de moralidade, de viver do direito, de viver das leis, tá? E não é no sentido de ser igual a mim, porque ninguém é igual a ninguém, mas
a igualdade perante a lei, né? A subsidiariedade é a participação ativa das pessoas e de todos os grupos sociais nas esferas superiores, econômicas, políticas sociais de cada país e do mundo, é a base desse princípio. Bom, aqui é um problema, né? Porque, embora a vida social, né, a vida das redes sociais tenha nos facilitado isso, podemos dizer, o Platão nos colocava o seguinte, que quando você não decide a vida pública de sua sociedade, você está permitindo que outros a decidam, né? E decidam literalmente o futuro da sua própria vida, né? Porque a cada lei que é aprovada em esferas superiores, né, na vida política, essas leis vão afetar indireta não, elas vão afetar diretamente a nossa vida, né? Então, participar das vidas do retrato econômico do nosso país, acompanhar isso, estar atento a essas coisas é um princípio de ética também. Então, quando eu digo o seguinte, desculpe minha expressão, né, que o Brasil se lasque, literalmente, né, eu estou sendo totalmente antiético e, do ponto de vista moral, extremamente imoral, né? A ética profissional, então. A ética profissional diz respeito tanto ao comportamento do indivíduo em um ambiente de trabalho, quanto à atuação de empresas e organizações. Para o indivíduo, é a observância dos comportamentos adequados ao convívio com colegas, chefias e clientes e dos compromissos assumidos com o trabalho. Bom, aqui dá para pensar algumas coisinhas importantes, né? Como é a minha postura frente ao emprego, né? Como é a minha postura frente aos colegas? Como é essa minha postura frente aos colegas de trabalho, diante do patrão, diante do chefe? Né? Será que minha postura é aquela postura de leve trás? Né? Será que minha postura é aquela postura de ficar sempre tentando puxar o tapete do colega para subir no cargo, né? Bom, infelizmente isso é uma prática em muitos lugares, né? As pessoas que querem ver quem é que ele tem que puxar o tapete para poder ter uma ascensão. Bom, embora isso possa ocorrer na prática, eis aí um princípio de não ética, né? Além de tudo, de ser também uma prática moral, né? Por quê? Porque qual é o mérito que eu tenho em, de uma certa forma, ascender profissionalmente, se essa ascensão profissional não foi por meio de um mérito pessoal, né? Dentro de um mérito do valor do meu trabalho, mas sim se deu a partir da prática com que eu instiguei ao meu superior na empresa de criar maledicência em torno de algum colega meu de trabalho, né? É claro que também no trabalho nós não seremos amigos de todos numa empresa, né? É óbvio, não seremos amigos de todos. No entanto, a boa convivência serve para todos, né? Então, eu não serei amigo de todos. Às vezes eu vou trabalhar na empresa e não teria amigos, mas eu tenho que entender que numa empresa tem que ter colegas, né? Na empresa eu estou ali unido às necessidades do outro, porque se eu quebro um setor, eu quebro o meu próprio salário, né? Se eu faço a empresa que eu trabalho vir a ter uma crise, na verdade, eu estou ali plantando e cavando ao meu próprio desemprego, né? Então, quando eu crio possibilidade de um convívio harmônico na empresa e eu faço aquilo que me cabe de uma maneira honesta e, portanto, ética, que no sentido daquilo que vai me fazer constantemente avaliar a minha postura frente ao meu trabalho, então, consequentemente, eu estou literalmente promovendo êxito na minha empresa, né? Códigos de ética. O profissional deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos das organizações. A ética profissional proporciona ao profissional um exercício diário e prazeroso de honestidade, comprometimento, confiabilidade, entre tantos outros, né? Que conduzem o seu comportamento e tomada de decisões em suas atividades. Por fim,
A recompensa é ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua conduta exemplar. Então, veja que, às vezes, a pessoa na empresa ela tem uma conduta no trabalho excelente, impecável. É aquela pessoa que, vamos pensar assim, tudo que chega nas mãos dela é resolvido e ela não erra nada no trabalho. Né? Ainda mais vocês da área da administração e ciências contábeis. Não errou nunca nenhum cálculo. Está impecável. Né? Chegou na sua mão, se resolve. Mas, muitas das vezes, a conduta não é exemplar. Em que sentido essa conduta não é exemplar? Não é uma pessoa que consegue gerar em torno de si uma boa convivência, né, no local de trabalho. É aquela pessoa em que os colegas têm até receio de chegar. Né? Então, nesse sentido, rompe com a ideia da ética. Gente, a ideia é que quando a gente fala em ética, não significa que você vai ficar mostrando os dentes para todo mundo, né? A ética é aquilo que vai fazer as pessoas perceberem que é possível confiar em você. Se você parar para analisar bem, quando a gente fala muito em ética, a gente está falando de boa conduta humana. Né? Uma pessoa ética é uma pessoa que literalmente, aí vocês lembram daquilo que nós lemos há pouco, ela é solidária. Uma pessoa ética é confiável, uma pessoa ética ela é receptiva. Né? E veja que uma das categorias para ser ética é a receptividade. Se de fato eu estou sendo uma pessoa receptiva, eu preciso saber receber esse outro. Né? Então, imagine vocês em setores ali de gestores. Né? Você ali vai ser coordenador de um grupo, de uma equipe. Você ali vai chefiar, vamos supor, uma equipe de 100 pessoas. Né? A questão é, será que você realmente consegue mostrar ali para os funcionários da empresa que você é um chefe confiável, né? Que você é um coordenador confiável, que você é uma pessoa realmente receptiva, né? Às vezes a pessoa está passando por um problema gravíssimo em casa e ela quer lá conversar com o coordenador, com o chefe, né? Pedir lá um dia de afastamento do serviço, um dia. E aí o chefe fala, não tenho tempo de te ouvir. Né? Ou dizer, não tenho nada para falar com você. Outra hora a gente conversa. Não, isso não é uma prática de ética. Tá? Então, veja, é aquela lógica bem dada, né, que Leandro Carnal nos coloca. Um funcionário feliz na empresa, a empresa progride. Porque aquele que trabalha feliz, ele trabalha, né, literalmente satisfeito e ele gera fruto. Né? E aquele que trabalha infeliz, meu filho, ele torna não só a sua vida de trabalho infeliz, como ele torna a vida de todos os seus em seu entorno infeliz. Veja só, um coordenador, né, um chefe de um setor, se ele é uma pessoa literalmente inacessível àqueles a quem ele é responsável, acabou a empresa, gente. Né? Acabou a empresa. Porque aí o que vai acontecer? Aí o funcionário vai ter que subir as escadinhas, ele vai ter que passar por cima de você enquanto coordenador, enquanto chefe do setor, e falar direto, como se diz o ditado popular, direto com os donos dos porcos. Né? E por que acontece isso? Né? E aí, muitas das vezes, o coordenador ou o chefe do setor fica revoltado porque o funcionário foi direto a falar com o presidente da empresa. Vai. Mas a questão foi por quê? Né? Porque eu fui receptivo, eu tentei acolher esse funcionário de quem eu sou encarregado. Né? Então, veja que a ética, ela não tem, pessoal, ela não tem ali um script de funcionamento, não. Tá? Ou você se permite a cada situação e circunstância estar aberto às possibilidades postas e aos acontecimentos, ou você não será ético. Né? Então, vamos lembrar mais uma vez que a ética é aquilo que vai me pôr a todo momento em reflexão. Em reflexão. Então, a ética, literalmente, ela é um exercício de humanidade. E o exercício de humanidade, ele não se esgota. Né? O exercício de humanidade, ele é constante, por isso que ele é cotidiano. Tá? Eu nunca posso dizer, eu sou totalmente ético. Você não viveu tudo.
né? Então, eu vou chegar aos 100 anos de idade, ainda vou estar exercitando a ética, porque as relações humanas, elas se alteram, elas se modificam, né? Elas se transformam ao longo dos anos, ao longo das décadas. Então, aquilo que vamos pensar que de um certo ponto eu sou hoje ético, mas o ano que vem vai haver algum acontecimento social que vai me retirar dessa zona de conforto e vai me fazer lembrar, eu não sou um sujeito ético ainda, né? Então, aí você vai lembrar daquela prática de solidariedade, né? Então, aprender, na verdade, vou usar até um outro termo melhor que a gente usa na atualidade, chama-se alteridade. O que é alteridade? A alteridade é sair de si ao encontro daquilo que você considera diferente. E entre esse intervalo do sair de si ao encontro do outro, essa alteridade é tentar ver no outro aquilo que vocês são de diferentes, mas que você precisa acolher. Não é para você ver do outro aquilo que você é de diferente para, na verdade, negá-lo, para chicoteá-lo, para exterminá-lo, para discriminá-lo, para matá-lo. Não, tá? Sempre que eu me ver em alguma circunstância que eu senti um ranço, né? Aquele asco de incômodo frente a alguns indivíduos e sujeitos, eu tenho que lembrar, é nesse momento que eu encontrei o limite da minha prática ética. Então, nesse momento, agora eu preciso exercitar a minha ética, né? Então, quando eu encontro uma situação em que essa situação ela me coloca em crise existencial, então essa é uma situação que está me convidando a ser ético. Entenderam isso? Tá? Isso é importante. Então, sempre que eu me perceber diante de uma situação em que essa situação me provocar um estranhamento, um espanto, aí está o convite para uma perspectiva ética. Tá? Certo até aí, galera? Certo. Então, vamos lá. Esses códigos de ética criados pelos conselhos existem para padronizar procedimentos operacionais e condutas de comportamento, garantindo a segurança dos profissionais e dos usuários de cada serviço. Eles estabelecem princípios ético-morais de determinada profissão e prevêem penas disciplinares aos trabalhadores que não obedecerem aos procedimentos e normas de sua área, protegendo a sociedade de injustiças e desrespeito em qualquer esfera. Claro, né, um indivíduo que fere com os princípios e regras de uma empresa vai sofrer as sanções da própria empresa, até mesmo, né, receber as contas por justa causa, tá? Dependendo da situação. Ética profissional. O compromisso do profissional se aplica sistemicamente, né? Diariamente, constantemente, né? A partir do momento que eu estou dentro da minha empresa, eu preciso estar sempre me colocando em avaliação naquilo que estou fazendo. Então, em primeiro lugar, ele deve se comprometer com o próprio desenvolvimento contínuo e se comportar de maneira congruente com sua linha de pensamento, ou seja, agir para alcançar suas metas e objetivos. E o único caminho é a entrega dos resultados solicitados pela empresa. Então, se eu não cumprir com as metas da empresa, eu fui, na verdade, um infrator, né? Se a empresa me deu uma meta para até sexta-feira atingir determinada coisa, porque senão isso prejudica todo o andamento da empresa, o presidente da empresa como um ser imoral. No entanto, aí vem vários conflitos, né? E naquele instante, no exercício profissional, eu estava bem o suficiente para executar a tarefa. Eu estava bem o suficiente para atender aquela tarefa. Tudo bem, se eu não estava bem o suficiente para atender a tarefa, houve esse contato com o seu superior lá dentro, né? Vamos supor, mal, com algum problema, despencando. E aí, na hora de eu apresentar para a empresa, que é necessário naquele dia apresentar ali o meu trabalho,
e eu não consegui fechar o meu trabalho, concluído, porque eu não estava bem. Bom, daí eu ferro a empresa e ferro a mim junto, né? Porque, na verdade, se eu não estava bem antes, né, algum problema está me acontecendo, eu precisava ter esse diálogo com o meu superior para que ele ficasse a par e criasse talvez outras possibilidades para chegar a cumprir a meta da empresa. Né? Então, veja que são coisas que muitas das vezes a gente não quer falar por vários receios. Mas por isso que um dos grandes princípios, digo eu, sobre a ética, chama-se o diálogo. Não há possibilidade de sermos éticos se não houver o diálogo. Tá? Então, eu só posso pensar de que eu estou caminhando no exercício da ética a partir do momento que eu estou permitindo-me o diálogo. Né? E por isso da abertura, né? Responsabilidade. Responsabilidade. Para a preservação de uma marca ou produto, o profissional deve manter uma postura congruente com o seu trabalho e manter para si os dados que lhe foram confiados, a fim de garantir o sigilo necessário. Ah, gente, comentar, porque tem que comentar mesmo, né? Porque veja só, gente, presta bem atenção. A pessoa está lá na empresa, ela tem dados ali extremamente sigilosos, e aí, quando está lá no momento do meu intervalo, eu bato com a língua nos dentes. Né? Bom, então veja só, né? Muitas das vezes a gente não consegue ascensão numa empresa porque a gente não inspira aos chefes essa confiabilidade. Né? A gente não inspira os chefes quanto a eu ser uma pessoa responsável e íntegra, né? Então, por isso, que quando nós estamos dentro de uma empresa, falando agora nesse momento em ética profissional, né? Então, quando eu estou dentro de uma empresa, eu preciso saber o que eu comento e com quem eu comento, né? Há aquelas pessoas que ela está dentro da empresa e ela, para talvez se tornar popular ou se tornar querida, ela sai falando tudo que ela sabe da empresa, né? E isso não convém, né? Isso, além de gerar fofoca no ambiente de trabalho, é aquele ditado popular, né? A corda vai sempre estourar para o lado mais fraco, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado que muitos de vocês, talvez muitos de vocês já trabalham nisso, muitos de vocês têm cargos que são assim, que vocês têm nas mãos dados muito, como eu posso dizer? Dados literalmente sigilosos, dados que não pode escapar daquele local, né? Então, por isso a questão da senha, do notebook, do local de trabalho, do computador, são coisas intransferíveis, né? Porque eu preciso entender que ali não se trata de mim somente, né? Não é somente o eu, não, ali é uma empresa toda, são dados que não pertencem a mim, são dados que são subordinados a uma empresa, a uma indústria, né? É um setor grande. Esses dados, eu manuseá-lo, sair dali, esses dados não me pertencem mais, tá? Então, tudo são particularidades de uma postura ética, porque não uma regra ou uma lei ou uma norma que diga você não deve falar sobre aspectos sigilosos da empresa. Não precisa, porque isso é uma questão de ética. Né? Esses dados sigilosos não são meus, já por isso são sigilosos. Eu, enquanto estou lá dentro, eu trabalho ali da minha porta do meu setor, não mais comentar sobre. É uma coisa que a gente precisa cuidar muito. São das empresas, né? Integridade, a indispensável manejo, atividades exercidas, ser honesto com o gestor direto, né? E demais, garantindo que todos sejam influenciados positivamente por seu trabalho, direto ou indiretamente. Lembrando que, né, numa empresa todos somos responsáveis um pelo outro. Não tem como pensar, não, eu estou aqui nesse setor, não tem nada a ver com o setor lá da pessoa que, vamos supor, carrega a batata. Tem tudo a ver. Que se você está administrando ali alguma coisa, você só está administrando porque tem alguém que está carregando a batata. Né? Então, é uma engrenagem.
Nós precisamos entender que a nossa vida de trabalho, né, nossa vida dentro de um local de trabalho, dentro de uma empresa, ela é uma grande engenharia. Há vários acionistas, né? Então, há quem é o dono, há quem é o funcionário, né? Mas tudo bem, há o dono e o funcionário, mas nesse instante ali, todos, de uma certa forma, estão entrelaçados, né? Então, para que a máquina funcione bem, a empresa se mantenha bem, é necessário essa engrenagem estar saudável em todos os seus setores, né? E vamos entender que quanto mais eu transparecer integridade na empresa, quanto melhor eu relacionar-me com os colegas de trabalho, isso é visto como uma dinâmica que você também tem de ética e de cuidado com o outro. Isso faz com que até mesmo os dirigentes daquela empresa, daquela indústria, os donos, percebam em você esse sentimento de perceber o outro, né? Que isso é a acolhida do outro, isso é o exercício da ética, quando você consegue perceber o outro, perceber a necessidade do outro. Se você é aquele funcionário que contribui para o crescimento do colega, isso é a demonstração de que você está tendo uma postura ética dentro da empresa, né? Isso é o que está faltando muito hoje. Mas, né? Vamos olhar na prática, né? A gente parar para analisar muitos setores de trabalho, o que a gente mais vê é um colega tentando ferrar com a vida do outro, né? Tentando ferrar com a vida do outro para poder pôr ali um amigo, para pôr um parente, para pôr sei lá quem mais quem, né? Então, veja que a gente vai construindo em torno de nós a nossa boa ou má popularidade, né? E lembrando que a nossa ficha de trabalho ela é muito conhecida. Veja só, gente, tem vocês saberem, quando a Revolução Industrial ela surge, no século XIX, lá surge a carteira de trabalho que nós temos hoje. Só que naquela época, a carteira de trabalho não é como nós temos hoje, bonitinha, maravilhosa, pequenininha. Não, ela era literalmente uma caderneta preta. Sabe o famoso caderno preto? É isso, né? A caderneta preta ali, tá? O caderno preto. E ali era um caderno grande mesmo, cada funcionário tinha um seu. E ali o funcionário, ele era avaliado em tudo, desde o horário que ele entrava no emprego, como ele trabalhava, como ele se relacionava, como era a sua conduta fora da empresa. Olha o exemplo. Chegava no final de semana, né? Muitos operários estavam revoltados por vários motivos, né? Que aconteceram na Revolução Industrial, se embebedavam, caíam em alguma briga, a polícia logo, né, atuava essas pessoas e rapidamente isso era posto na caderneta de trabalho da pessoa. Então ele seria visto como um indivíduo um indivíduo de má influência social. Então, por isso, se vocês pararem para analisar, quando foi a época da ditadura, lembro disso muito do meu avô, ele andava sempre com a carteira de trabalho no bolso. Porque aquele que tinha carteira de trabalho, né, com boa lisura, era tido como um cidadão de bem, um bom cidadão. E essa prática veio desde a Revolução Industrial. Quando, então, você chegava no final de semana, você se embebedou, se alcoolizou, foi autuado, ficou preso, né, no final de semana, chegava segunda de manhã, não conseguia chegar no emprego no horário, ou não ia na segunda-feira. Por quê? Faltava. Ou porque estava bêbado, ou estava preso. Quando essa pessoa retornava ao trabalho, né, ia se descobrir por que você não veio. Estava preso, né, a polícia chegava para avisar, né, de certa forma. Não faltou ao trabalho, já era colocada ali a falta por embriaguez, falta por briga. E essa ficha, essa caderneta de trabalho, ela seria, na verdade, a sua cara na sociedade. Então, quando você recebesse as contas dessa indústria, você não conseguiria mais emprego em nenhuma outra indústria, porque isso estaria fichado na sua carteira de trabalho, né? E, bom, vamos pensar, isso hoje não é muito diferente. Embora na nossa carteira de trabalho o chefe vai colocar lá, né, que você foi mandado embora por má conduta, mas nós sabemos que é algo hoje muito simples, telefone, né? Quantos ligam para uma outra empresa e você trabalhou em tal empresa? Ah, vou ligar lá, né, para ver como que foi esse funcionário.
E aí vai depender de como foi a sua conduta, né? Literalmente, tá? Por mais que a gente pense que não, mas isso hoje é muito forte, é muito real, né? Muitos setores de RH ligam para outra indústria, para outra empresa, para outro local de trabalho que você trabalhou, para perguntar como foi o seu procedimento naquela empresa, tá? Ainda mais se você trabalhou por poucos meses, né? Daí vão ligar mesmo, por que ficou tão pouco tempo, né? Essa é uma das realidades. Ética e política, né? Deixa eu ver se falta muito. Falta. Bom, pessoal, ética e política hoje, eu vou deixar, que já deu quase uma hora que a gente está aqui, eu vou deixá-la para a próxima aula, que eu já falei muito, eu pensei que eu não fosse me cansar, mas eu cansei, né? Para aqueles que entraram depois, eu falei que eu estou com Covid, e realmente comecei a falar demais, eu não paro de falar, e eu falo muito, rápido, me cansei um pouco, tá? Mas na próxima quinta eu termino esse slide que é sobre política, e nós já entramos na outra aula, que vocês olharem no nosso planejamento. Na próxima aula nós vamos trabalhar um texto super bacana, que vai falar literalmente sobre os conceitos de ética, né? Ele vai, no dia 24, nós vamos trabalhar aí ética como responsabilidade na filosofia de Levinas e ética infinita, segundo Levinas. Levinas é o último filósofo que deixou um tratado sobre ética. Sou apaixonado por Emmanuel Levinas e sobre a ética dele. É uma ética maravilhosa, é uma ética muito bacana mesmo, que vocês vão gostar. E ela que vai trilhar bastante aí os nossos dias. Mas, enquanto isso, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, alguma questão que vocês queiram trazer? Alguma fala? Podem falar, perguntar, questionar. Vamos pegar aí. Tiago, você está me ouvindo? Vamos ver se o povo está me ouvindo aqui. Esse povo deixou tudo no vácuo aqui. Sim, tô escutando. Mas eu não tô em casa, mas tô escutando. Tá me ouvindo, Thiago? Então vamos lá, Thiago. Se eu perguntasse para você, diferencia para mim aí, Thiago, em poucas palavras. Está lá no seu trabalho, em algum momento acontece alguma coisa e alguém te pergunta, o que é ética para você e moral? O que você responderia, Thiago? Não negligenciar as diretrizes das empresas, por exemplo, como o senhor falou que tem dados sigilosos. Geralmente quem trabalha com esses tipos de dados não pode sair comentando por fora, porque por uma conduta de ética, ele até pode, mas isso não vai ser ético dentro dos padrões das missões, até das missões, visões e valores da empresa. Então, você tem a oportunidade, você tem a decisão de compartilhar isso com o seu colega ou o colega do outro setor, mas quando você faz isso, você deixa de ser ético consigo mesmo. Eu acredito que a ética não é uma lei, uma responsabilidade da empresa, é uma implantação dentro do seu próprio dia a dia. Isso é essa a resposta que eu daria. Isso, muito bem, né? A ética é a sua postura frente a um evento, né? Um acontecimento, ao seu comportamento, né? A ética, literalmente, é isso. É uma avaliação diária de nossa postura, de nosso posicionamento social, né? Vamos pegar um exemplo que eu dei aula passada, não sei se você estava, quem estava, um exemplo bem clássico, né? Que muitos professores de ética gostam de dar, que é do próprio Cristo. O Cristo ele foi acusado de imoral, né? Por quê? Ele curou em dia de sábado, que era proibido, era imoral. Ele não lavou as mãos quando foi comer, isso era tido como imoral, né? Ele andou com leprosos, isso era tido como imoral. Ele andou com cobradores de impostos, isso era tido como imoral, né? Então, o Cristo foi tido como imoral, mas ele foi ético, né? Porque ele foi extremamente solidário. Ele foi realmente extremamente receptivo ao outro, né? Ele teve postura de acolhida e solidariedade, né? Literalmente, ele soube, ele se autoconhecia. Eu acredito que uma coisa que vocês poderiam anotar que é muito importante, que a pessoa que caminha sobre a ética é aquela pessoa que busca o autoconhecimento, né? Ela trilha o caminho do autoconhecimento, né? Exatamente. A Érica Carla, é isso? Carla. Erika.
Eri Carla. Eri Carla, e aí? O que você entendeu sobre a aula de hoje? Se fosse para você falar profissional, ou algum acontecimento que você passou, né, com detalhes, mas algum trabalho que você se lembrou desse acontecimento. E que postura você tomou, se der para falar? Bom, eu já trabalhei na Americanas, naquela área do quiosque, onde fazia cartão, essas coisas. E também nesse quiosque que dava para as pessoas fazer compra pela internet. E muita gente já aconteceu de comprar uma coisa, se enganar, querer devolver, assim e tal. E daí a gente, por ser funcionário, a gente não pode fazer nada, né? A gente segue as normas da empresa. A gente passa todos os caminhos que a gente tem que passar. E daí a pessoa se estressa, né? A pessoa não gosta. Né? Então, assim, eu acredito que a moralidade também tem a ver com a solidariedade, porque o funcionário não vai ter assim, a disponibilidade que ele não tem muita opção do que fazer. E eu acredito que a moralidade e a ética entra aí também, num lugar onde o cliente não vai entender, não vai querer entender a parte também. Legal, Ricardo. E você, o que você acha disso que a Erika Carla trouxe? A Erika Carla trouxe. Achei muito bacana. Tem alguns problemas interessantes aí que todos nós vivenciamos. O que você pensa sobre, Lucas? Lembrando um pouco, embora a gente ainda não entrou literalmente ainda no conceito de ética, que nós vamos começar a aula que vem, que a aula passada de hoje é só um aspecto bem introdutório de tudo que nós vamos discutir esse semestre. Que a semana que vem nós entraremos literalmente nos conceitos de ética a partir de Levinas. Mas a Ericarda trouxe algo muito bacana que vocês enfrentam diariamente, né? Que nós enfrentamos, né? Ora nós somos do lado, nós somos o funcionário, ora nós somos, né, Ricardo? Nós somos o cliente, né? Então, a todo momento, nós somos clientes e também somos o funcionário em alguns momentos. Mas bem bacana esse exemplo da Ricardo. O que você pensa, Lucas Rodrigues? Como proceder, como agir dentro daquilo que você conhece, que você já vivenciou? Eu diria que, tipo, em relação ao que eu vivenciei, tipo, dar no mais correto possível, né? No caso, tipo... Na verdade, eu acho que diria mais questão de transparência, né? Não sei. Vai pensando. Deixa eu ver mais gente aqui. A Kathleen tá aí. Tô aqui. Tá aí, Kathleen. E aí, minha filha, o que você achou dessa fala da colega? Muito bacana. Que postura você tomaria? Ou já passou algo semelhante da que a Ericarda colocou? Sim, professor, eu trabalho no mercado, assim, cliente, essas coisas bem difícil de lidar, porque nem sempre a gente vai poder atender a necessidade do cliente, a gente nem sempre vai poder resolver o que ele está pedindo ou algo assim, principalmente quando tem preço errado, assim, a gente sempre vai ali, critica, reclama, só que a gente não pode fazer nada, sabe? Porque às vezes o valor tá caro, tá alto, não é por nossa culpa, é por culpa do mercado, entendeu? Então muitas vezes eu acho que é isso. Mais ou menos que eu passei, o que eu passo diariamente em relação. Entendi. E você, Renato Vieira, tá aí? Tô sim, tô só observando, né? Só observando. Professor, o que acontece? Hoje eu acho que também trabalho no comércio, né? E hoje questão de ética, né, é muito Você trabalha assim com o quê, relevante. Renato? Material de construção. Ah, tá, sim. E hoje também questão da ética, né, é preservação dos informações de cliente. Tem muita situação que a gente vê, passa, presencia, e
que não é legal muitas vezes a gente comentar, né? Por questão de ética, muitas vezes cadastro que não passa, cadastro extremamente negativado. Então, hoje tem informações dentro da empresa que, por sigilo e ética, não é bom nem comentar nem com o próprio funcionário ali de trabalho, né? O próprio colega. Uhum. Entendi. Acho que seria mais isso, professor. Perfeito. Io, muito obrigado. E o Thiago já falou? Ali primeiro, professor. Foi o primeiro, né? A Kathleen. Kathleen já falou comigo? Sim, professor. Sim. O Deixa eu ver professor, quem deixa eu voltou falar. aqui. Ah, pode falar. Hoje ocorreu uma coisa bem boba, assim, ali no mercado. Eu achei até engraçado, até tinha comentado com a minha mãe hoje. Eu não sei se eu não tive ética com a pessoa, se a pessoa foi sem ética comigo. Mas eu acho que geralmente os clientes têm dificuldade de Pelo menos incomodou, né, Kathleen? Se você ficou É. incomodada e comentou com a sua mãe, você pelo menos teve uma deve reflexão ser. ética, né? Vamos ver se você foi, mas vamos lá, conta. Aí eu peguei, às vezes os clientes têm dificuldade de abrir o saquinho, aí a mulher tava lá reclamando, puxando o saco, falei assim, senhora, a senhora quer que eu abra o saquinho pra senhora? Ela falou, eu falei, né? Perguntei. Aí ela disse pra mim assim, não, pode deixar que eu me viro. Eu falei, então a senhora se vira. Eu peguei e virei as costas, porque eu fiquei brava. Aí eu falei, ai. Ai, É isso mesmo. entendi, Kathleen. Mas na verdade, assim, né, Kathleen? Essas uma das situações bem interessantes mesmo, né? É que junto o estresse da outra com o nosso estresse, né, Kathleen? A coisa pega fogo, né? A gente estoura tudo, né? Mas, na verdade, assim, olhando do ponto de vista ético, você fez assim, a primeira atitude sua foi perfeita, né, Kathleen? Você chegou, né? Só daqui que eu te ajudo? Ela, não, para deixar que eu me vire, tudo bem, passar bem, né? Então, essa teria sido a postura de ética, porque a ética exige de nós também, Kathleen, é uma tomada de compreensão do outro, né? Então, por isso que você vê que ser ético, na verdade, ele é um aprendizado constante, né? Eu entender que, ao passo que eu oferto ao outro uma ajuda, e esse outro me responde de uma maneira desagradável, né? Isso não me dá o direito de eu também devolver a ele o mesmo desagrado. Né? Por quê? Porque eu não posso permitir que a postura do outro, que o discurso do outro, o comportamento do outro determine a minha postura e o meu comportamento. Né? Então, a partir do momento que eu permito o comportamento do outro, a atitude, o estresse do outro determinar o meu comportamento, aí a coisa já pega fogo. Né? Aí realmente, tanto eu quanto a pessoa já perdeu a estribeira da ética. É nesse momento que acontecem as brigas, né, Kathleen? E daí ela dá uma resposta, se ela tivesse ouvido você falar isso, ela já daria outra resposta, e onde a coisa, né, descamba, literalmente, né? Mas, assim, muitas coisas que vocês disseram achei bacana. Mas tudo a gente vai discutir no decorrer Falhei, professor, falhei no final. do Comigo semestre mesmo, aconteceu tá? também Patrícia, isso. quer comentar alguma coisa? O Christian? No final, que você poderia somente ter virado e deixado, né? Porque a ética, ela tem essa prática de compreender o O que aconteceu aí, gente? Lucas. O que aconteceu? Vocês estão me escutando? O professor saiu? Não sei. Gente, caiu todo mundo? Eu acho que é o professor que caiu. Deixa eu ver, só o professor acho que não tá no grupo. Não, ele tá aqui também. Tá? Que estranho. Ah, tá. É Carlos, mas né? É verdade, o professor Carlos tá aqui. Pode ser que a internet caiu, né? Pra mim tá travando bastante também, só quando ele fala. Trava bastante também.
Pessoal, sei. desculpa que o Renato pulou aqui, ele bateu aqui que ele desligou tudo. Mas, enfim, é isso, né? A gente não pode permitir que as ações do outro determinem as nossas, né? Porque a partir do momento que eu deixo a ação do outro determinar a minha, isso já demonstrou a ausência do meu autoexame. Quando eu não tenho autoexame, eu não tenho realmente uma reflexão de ética, tá? Mas quem ia falar no final? Acho que era a Patrícia? Eu ia falar. É, Professor, tá me escutando? Vixe, o professor caiu de novo. Tá difícil. Você tá me escutando, Kathleen? Sim. Ah, tá. Patrícia, estou ouvindo agora. Agora eu estou ouvindo. Ixi, será que a gente vai conseguir hoje falar, prof? Pode falar. Se eu vou conhecendo vocês também, para a gente poder ter uma aula mesmo virtual mais agradável também. Daí eu vou zoando com vocês aos poucos. Tá bom. Eu trabalhei em 2 lugares de atendimento ao cliente, né? Mas o último foi o ano passado, no final do ano. Eu trabalhava numa casa de doce, onde vendia principalmente bolo, né? E aconteceu um fato que foi um dos fatos que eu fiquei bem triste, assim, porque eu até tava gostando de trabalhar lá, mas foi acarretando cada vez mais até eu sair do serviço, né? E aconteceu um fato que foi uma falta de ética do dono, né, de lá. Eu trabalhava, quando eu entrei lá, trabalhava uma gerente, o dono, e no atendimento, né, e mais uma outra funcionária que já estava lá há mais de 6 meses. E ela era muito bem, assim, exemplar, tudo, mas eu acredito que ele acabou pegando um ranço dela, vamos falar assim, né, dessa funcionária. Não sei o que aconteceu exatamente, né? Porque o que ela falou é dela e o que ele falou foi ele, né? Você não sabe qual foi a verdade, né? Mas, assim, ela aos poucos foi falando que ele estava mudando com ela e tudo mais. E teve um dia que ela pegou um atestado numa semana e ele ficou, acredito que ele ficou muito bravo, né? Ela falou que ela estava com conjuntivite, mas o que é? Ela tem diabetes, ela sabia que ela tinha, mas ela não achou que seria isso aí. E a diabetes dela estava tão alta que afetou a visão dela. E aí ela pegou esse atestado para ficar fora, era acho que no máximo 3 dias. E ele pegou e chegou lá, o meu patrão chegou lá pra gente, pra mim, pra uma outra funcionária nova, e falou assim, na hora que a menina voltar do atestado, ela já vai ser mandada embora. Porque aí a gente já vai mudar toda a nossa rotina, que ela não vai vir mais trabalhar. Então vocês vão ter que trabalhar sozinha. Tipo assim, ele expôs uma coisa que eu acredito que não podia ter exposto pra gente, que era funcionário. E quando passou no outro dia, a menina conversou com ele e tal, falou e falou assim pra ele, se você quiser, amanhã eu venho trabalhar, né, de volta, tudo bem, que ela também já tava acho, meio estressada com o serviço. E aí, quando foi no outro dia, ele aceitou, ele falou assim, não, pode vir à tarde. E ela voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Então, assim, para nós ali, a gente que estava começando, a gente tinha acabado de entrar, a gente levou um baque, porque ele pegou e falou do nada, assim, eu vou demitir ela, porque, tipo assim, ele ficou insatisfeito com o atestado. Eu acredito que ele não podia ter falado isso pra gente, porque ele não tinha demitido ainda ela. Era uma coisa que ele estava pensando. Então, eu acho que foi uma falta de ética, até mesmo não comunicar ela, né? E ela voltou como se, tipo assim, ela não estava sabendo, então ela voltou como se nada tivesse acontecido. E eu falei assim, imagina o que ele não faz com a gente, né? Eu vou falar fulano, vou falar do Beltrano, e fora as outras pessoas que falavam que às vezes ele gritava com a funcionária chamando ela de burra. Então, assim, nunca aconteceu comigo, mas aconteceu com outras pessoas no serviço. Então, eu acredito que isso é uma falta de ética, dele não saber se resolver com o funcionário pessoalmente, né? Conversar somente ele e o funcionário no qual ele tá tendo essa não tá dando certo, né? E aí ele acabou falando pra gente, a gente ficou bem assustada e falei, nossa, cheguei pra minha mãe também, igual a menina ali, né? E falei, nossa, mãe, eu fiquei muito assim, nossa, besta, né? Porque ele falou pra gente um assunto que poderia ter conversado com ela. E se ele faz assim com uma, ele vai uma hora fazer com todas, né? Acontece. Patrícia, muito, muito bacana esse exemplo que você trouxe, é algo muito comum, né? Mais comum do que a gente possa imaginar. Total falta de ética, né, Patrícia? Porque, para começar, não se expõe uma pessoa para outra, ainda mais no local de trabalho, né? Vocês, como futuros aí, coordenadores,
até donos de empresa, que já são ou serão, não sei, que não conheço todos, mas nunca façam isso, né? Nunca expõe a situação de um funcionário para os outros, né? Os outros não tem nada a ver com aquele funcionário. Se foi demitido, não foi demitido, mas por quê? Foi demitido, né? A pessoa não estava dando certo na empresa, né? Não estava atendendo às expectativas da nossa empresa, e pronto, né? Então, você vê, sai, faz um escarcéu na frente dos outros funcionários, né, Patrícia? E depois está lá no outro dia a pessoa trabalhando como se nada tivesse acontecido, né? Então, aí você percebe que é um local onde não tem como você gerar muita confiança, porque a ética precisa dessa característica da confiança, né? Você confiar no seu patrão, confiar nos seus colegas. Então, veja, poderia, em muitos casos, já aconteceu, a pessoa até expor um pouco a situação do porquê a pessoa foi demitida, né? Isso a gente não pode fazer, né? Expor dessa forma as pessoas. Isso é total falta de ética. Mas, na verdade, ao passo que as pessoas vão aprendendo, Patrícia, e estudando e fazendo cursos, né? Que esses empresários, eles precisam fazer cursos, sempre tem curso sobre ética, né? Porque ninguém nasce ético, a gente vai aprendendo a se tornar ético, né? E situações como essas, as pessoas em palestras, em cursos, vão explicando para os empresários que essas coisas não se expõem, né? Você não expõe o funcionário, você não expõe porque se demitiu o funcionário, você não expõe porque o funcionário teve que faltar, né? Então, assim, isso são sigilos, e esses sigilos garantem aí a boa integração da equipe. Veja, você e sua colega já ficaram com mal-estar, né? Acabou aquela questão da integridade do local de trabalho, né? Você pensou, poxa, se falou dela para a gente, vai falar de nós para os outros. Sim, Né? isso foi a primeira coisa que eu Se um dia pensei. acontece uma coisa grave com você, quer dizer que ele vai expor você, né? Então, é um local que você trabalha sem ter essa, literalmente, confiança. Então, veja que a ética ela precisa funcionar de cima para baixo, de baixo para cima. Né? Para a ética não existe verticalidade. Para o exercício da ética, só há horizontalidade. Tá? Veja bem, para o exercício da ética só há horizontalidade, não há verticalidade. Né? Porque para sermos éticos não se trata de eu ser dono da empresa ou funcionário. Né? Literalmente são relações humanas. E as relações humanas, elas transcendem a qualquer hierarquia que possa vir a ter numa empresa. Tá? Mas muito bom. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Tá muito satisfeito por vocês terem participado, falado. Vou deixar uma tarefinha para vocês. Durante essa semana, vão avaliando exemplos, acontecimentos que te chamem a atenção quanto a alguma experiência de ética. Né? Igual vocês colocaram, a Patrícia, né? A Cat, todos vocês colocaram, eu gostei bastante. Vão olhando, né? O que no meu dia eu percebi que eu fui ético ou não fui ético? Eu lá na empresa que eu trabalho, no supermercado, que momento eu tive ética e não tive ética? Tá? Vou marcando isso para vocês trazerem na nossa próxima aula. Semana que vem vai ser às 19 horas até às 20, tá? Nós estaremos aqui nesse mesmo horário, eu vou passar o novo link para vocês. E amanhã já será postado para vocês a aula, tá bem? E aí vocês vão me deixando à parte qualquer problema, tá certo? Muito obrigado, bom final de semana, bom descanso para vocês. Valeu mesmo pela presença de todos, tá? Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Melhoras. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Tchau, tchau.